Olá, futuro residente! Seja muito bem-vindo a mais um MedTask Pills, a sua revisão semanal sobre temas relevantes para a prática clínica e para a prova de residência. Hoje, mais uma vez, estamos recebendo aqui a professora Camila, que vai falar, gente, sobre diabetes, simplesmente diabetes, aquele tema que não dá para ir para a prova sem saber tudo. Então é aquela coisa, né, gente? Clínica médica é imensa, mas hipertensão, diabetes mellitus, você tem que saber. Tem que saber o quê? Tudo. E aí, quando a gente tem aqui uma atualização de julho de 2025, né, Camila? Uma coisa super recente, um tema quente que vai despencar nas provas de residência 2025, 2026. Então, vamos lá, vamos falar do manejo da terapia antidiabética no diabetes mellitus. Seja bem-vinda, Camila. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como o André falou, um tema super quente para as provas e acho que também é um tema super quente para a vida, né? Então, Com certeza. a prevalência do diabetes na nossa população é muito grande, então a gente tem que estar atualizado no manejo da doença. Então, o que você vai aprender aqui com a gente hoje? Primeiro, a gente vai ver o que mudou no tratamento do diabetes, com foco nos pacientes sem doença renal e sem insuficiência cardíaca, porque essa população tem um manejo à parte, que não vai ser contemplado na aula de hoje. A gente vai ver depois como que a gente estratifica o risco cardiovascular do paciente com diabetes tipo 2, porque essa estratificação de risco é fundamental para o manejo do diabetes com essa nova atualização. Então, a gente tem que saber colocar esse paciente quanto ao risco cardiovascular. Depois a gente vai relembrar quando que a gente indica insulina como tratamento inicial no paciente diabético tipo 2 e, por fim, a gente vai fechar essa revisão e essas atualizações, vendo como isso pode aparecer na sua prova. Vou dizer mais, não é como pode aparecer, é como vai estar na sua prova. Então fiquem até o final, pessoal, porque isso aqui realmente é aquele tema que vai estar na sua prova. Então você vai ganhar um ponto na sua prova de residência com esse vídeo. Vamos lá! Bom, gente, então a mudança principal dessa atualização da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes é a retirada da exclusividade da metformina como a primeira droga no tratamento do diabetes. Não quer dizer que a gente não usa mais a metformina. Ela continua sendo uma droga essencial no tratamento do diabetes, uma droga segura, muito utilizada. Mas por muito tempo, ela foi a nossa única resposta quando alguém perguntava qual era a primeira droga para tratar o diabetes tipo 2. E a partir de agora, quando alguém perguntar para vocês qual é a primeira droga, no tratamento do diabetes tipo 2, a resposta vai ser depende. E depende do quê? Depende do peso do paciente, que a gente vai avaliar de forma mais objetiva pelo IMC, e depende do risco cardiovascular que esse paciente apresenta. Por isso que eu falei que era importante a gente saber classificar o risco cardiovascular do paciente. Perfeito. Bom, apesar das mudanças, tem aquelas coisas que nunca mudam, que são as recomendações não farmacológicas do tratamento do diabetes. Então, essa diretriz, essa atualização da diretriz, trouxe para a gente a recomendação, reforçou, na verdade, a recomendação das medidas não farmacológicas, que são mudança de estilo de vida de forma geral, perda de peso, mudanças alimentares, melhora da qualidade do sono, atividade física, redução do tempo sentado. Então, todas essas recomendações valem para todo paciente diabético, em qualquer categoria, independente do risco cardiovascular, independente do IMC. Inclusive para o paciente não diabético. Exato. Então, MEV é aquela coisa que você faz em toda e qualquer consulta. Então, o paciente veio por, sei lá, acne. MEV. Exato. Paciente está com pneumonia, MEV. Estou brincando aqui, gente, mas na verdade isso é um fato. Assim, se você pegar na diretriz de rastreio, então, pré-diabetes, MEV, considerar a metformina. Paciente que tem uma glicemia normal, mas ele é obeso, ele é sedentário, ele tem tabagismo, ele tem estresse, ele tem qualquer outra coisa que pode ter um impacto como fator de risco cardiovascular, a gente vai implementar o MEV. Muito tempo sentado, enfim. Então, assim, aqui é simples, na verdade, a gente percebe que as diretrizes, não sei se a Camila vai concordar comigo, as diretrizes caminham em direção à individualização e ao refinamento do tratamento. Então, o que era antes metformina para todo mundo, agora não, calma. O que é o pior nesse paciente? Ele tem sobrepeso? Ele tem obesidade? A gente está dando um spoiler aqui, então vamos usar drogas que têm um efeito benéfico no sobrepeso e na obesidade. Então, esse é o racional da mudança. Isso traz complexidade, embora traga um tratamento mais individualizado e mais refinado.
Mas tem coisas que são universais. MEV para todo mundo. Para todo mundo. Vamos lá. E a diretriz também reforça a recomendação da gente avaliar sempre que fez o diagnóstico do diabetes, esse paciente tem que ser avaliado quanto ao risco cardiovascular, o IMC, a hemoglobina glicada e a função renal, porque esses 4 parâmetros vão ser decisivos para a escolha do tratamento desse paciente. Então, falando, em risco cardiovascular, como que a gente avalia o risco cardiovascular no paciente com diabetes tipo 2? Importante lembrar que a Sociedade Brasileira de Diabetes ela não recomenda o uso daquelas calculadoras de risco cardiovascular que a gente usa para a população em geral, para o paciente com diabetes tipo 2. O risco cardiovascular nessa população é determinado principalmente pela idade e pelos fatores de risco outros que ele apresente, além de ser diabético, os demais fatores de risco cardiovascular. A sociedade divide na diretriz esses outros fatores de risco como fatores de alto risco e fatores de muito alto risco. E com base nesses parâmetros, a gente vai dividir a população em 4 categorias: pacientes de baixo, intermediário, alto e muito alto risco cardiovascular. Aqui a gente trouxe os estratificadores de alto risco e de muito alto risco para vocês darem uma olhada. São vários, às vezes é difícil a gente decorar todos esses fatores, mas vai muito do bom senso, né, André? Perfeito. Então, assim, a gente tem que pensar que aquele paciente que não tem uma doença cardiovascular estabelecida, o que é isso, Não teve um evento, um infarto, um AVC, um AIT, não é um paciente revascularizado, ele não tem um fator de muito alto risco, mas ele já é tabagista, já é hipertenso, tem síndrome metabólica, já tem uma história familiar de doença arterial coronariana bem importante, ou ele é um diabético de longa data, que já tem uma retinopatia, uma neuropatia, um comprometimento da função renal. Então, Perfeito. assim, essas coisas vão somando e aumentando o risco cardiovascular desse doente. Assim, Camila, é aquela coisa, Assim, a gente tem que eu sempre gosto de usar essa expressão, a gente tem que entrar na cabeça do examinador. Então, imagina o examinador, ele faz a questão pensando em que ele quer cobrar um conceito específico na cabeça do nosso aluno. Então, eu quero saber se esse paciente consegue reconhecer um paciente de muito alto risco cardiovascular. Se esse paciente não, se esse aluno consegue, esse candidato consegue reconhecer um paciente de muito alto risco, certo? Então, ele vai colocar ali, ele vai te metralhar com um monte de informações. Geralmente, eles colocam ou quase nada ou um monte de coisa, para não ficar dúvida, não vai cobrar picuinha, principalmente as provas bem estruturadas, bem feitas, Então ele não vai colocar na trave, ele vai gritar. E aí, gente, é aquela coisa, precisa decorar? Eu acho que não precisa decorar. Aliás, eu vou além. Eu acho muito difícil de decorar um negócio desse, Então, assim, tem que ler com muita atenção, tem que incorporar, tem que criar familiaridade e saber reconhecer as características que falam a favor de alto risco. Então, basicamente é isso. Eu acho que, às vezes, o que é interessante seria esses fatores de muito alto risco, Saber identificar eles na prova. E só um outro adendo, e aí, lembrem-se, gente, uma das máximas da medicina. Não existe fator de risco maior do que você já ter aquela doença. Sim. Então, toda vez que a gente está falando de um paciente que tem doença coronariana manifesta, tem uma amputação por uma doença arterial obstrutiva periférica, então, ou seja, ele tem uma doença cardiovascular, acabou. Exato. Aí ele já é muito alto risco, certo? Uhum. Já está definido. Então, a gente está falando aqui justamente de quando a gente tem algo subclínico, certo? Sim. Perfeito. Então, assim, a gente reconhecer esse perfil de paciente de muito alto risco já vai ajudar a gente a fazer a estratificação do risco cardiovascular do paciente com diabetes. Perfeito. E aí, a sociedade, então, divide nas 4 categorias, conforme eu falei para vocês: baixo, intermediário, alto e muito alto. O que eu acho legal de falar aqui e de entender mesmo? A importância e o peso que tem a idade do paciente diabético no risco cardiovascular dele. Legal. Então, se a gente observar, o paciente de baixo e intermediário risco cardiovascular é um paciente que não tem outro estratificador de risco, nem de alto nem de muito alto risco. Ele é só diabético. Mas o que vai diferenciar se ele é de baixo risco ou intermediário risco vai ser a idade. Então, paciente do sexo masculino com menos de 38 anos e mulheres com menos de 46 anos são de baixo risco cardiovascular, desde que não tenham outros fatores de risco, só diabetes. Agora, a partir do momento que eles ficam mais velhos, então entre 38 e 49 anos no caso de homens e entre 46 e 56 anos no caso de mulheres,
a gente já passa para a classificação de intermediário risco cardiovascular, só pelo aumento da idade, tá? Perfeito. E esse paciente, mesmo se ele não tiver nenhum outro fator de risco adicional, se ele completa 50 anos ou mais no caso dos homens, ou 56 anos ou mais no caso das mulheres, ele já vai para a categoria de alto risco cardiovascular, Perfeito. mesmo sendo só diabético, né? Então a gente vê o peso aí da idade na estratificação do risco cardiovascular do paciente diabético, porque é mais anos convivendo com a doença, Com né? certeza. Agora, se esse paciente tem 1 ou 2 estratificadores de alto risco, sem nenhum fator de muito alto risco, ele é classificado, independente da idade, como alto risco cardiovascular. A partir do momento que ele apresenta algum fator de muito alto risco, ou 3 ou mais fatores de alto risco, ele vai receber o título de muito alto risco cardiovascular, independente da idade. Perfeito. Bom, então, entendendo a classificação, a gente vai para o ponto-chave da nossa aula, que é a atualização do manejo do diabetes tipo 2 em pacientes sem doença renal e sem insuficiência cardíaca. O que é importante? Essa tabela é a tabela na íntegra, né, que está lá na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, da atualização agora que a gente teve nessa segunda metade do ano. É uma tabela até amedrontadora, né? Então, assim, aquela coisa, de novo, trazendo complexidade para melhorar o tratamento. Mas a gente vai destrinchar, né, Camila? Exato. Vamos destrinchar os principais pontos. Vamos entender que, apesar de, quando a gente olha ela como inteira, ela é muito complexa, quando a gente destrincha, não é tão complexo assim, né? Sim, dá medo, mas a gente está aqui para ajudar vocês a entender tudo que foi mudado no manejo do diabetes. Então, assim, só para mostrar bem no início ali da tabela, na primeira porção dela em cima, a gente tem as mudanças de estilo de vida que a gente já citou, que vale para todo mundo. Então, ela está no topo ali do tratamento. Ela tem que ser recomendada para todo paciente com diabetes logo no início, no diagnóstico, tá? Depois que a gente faz essas recomendações de mudança de estilo de vida, o tratamento não farmacológico, a gente vai começar a pensar qual que vai ser o tratamento farmacológico desse paciente. E para isso, vocês vão observar que tem uma divisão na tabela. A parte amarela, né, falando dos pacientes de baixo e intermediário risco cardiovascular, e a parte vermelha divide os pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular. Por isso que a gente falou que é importante reconhecer o risco cardiovascular, saber estratificar o risco cardiovascular desse paciente, porque vai ser determinante para você saber para que lado da tabela você vai, tá bom? Bom, mas antes da gente destrinchar essa tabela, a gente precisa falar de algumas siglas que vão aparecer para vocês não ficarem confusos, né? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes coloca algumas classificações dos antidiabéticos que vão ser utilizados para o tratamento. Quando aparecer AD1, ela está se referindo aos fármacos que têm comprovado benefício cardiorrenal, que são os inibidores de SGLT2 e os agonistas de receptor de GLP-1. Quando aparecer AD, sem o número 1, são os fármacos que reduzem glicemia, são seguros do ponto de vista cardiovascular, mas eles não têm um benefício cardiovascular comprovado, que são a glicazida, glimepirida, pioglitazona e os inibidores de DTP4. E quando aparecer TBI, é a terapia baseada em insulina, que é a insulinoterapia mesmo, esquema basal bolos ou só basal. Beleza. Então, vamos destrinchar aquela tabela enorme, né? Então, a gente começou a mudança de estilo de vida para o paciente, estratificou o risco cardiovascular. Esse paciente é de baixo e intermediário risco cardiovascular. A gente vai para essa parte amarela do manejo, tá bom? Assim que a gente estratificou o risco, o próximo passo é definir se esse paciente tem obesidade ou sobrepeso ou não, pelo IMC. Se o paciente não tem sobrepeso nem obesidade, o manejo fica muito semelhante com o que era feito antes. A gente vai começar o tratamento dele com a metformina em monoterapia, mas se ele tiver uma glicada mais alta, de 7,5 ou mais, a monoterapia não vai ser suficiente para controlar essa glicemia de uma forma muito rápida. Então, a gente vai associar a metformina com outro antidiabético oral. Pode ser um com comprovado benefício cardiovascular ou não. Aqui, o nosso paciente é de baixo e intermediário risco. Então, a gente não se preocupa muito com isso. Agora, se esse paciente ele é de baixo e intermediário risco, mas ele tem sobrepeso e obesidade, aqui vem uma novidade. Por que a gente vai começar com metformina para esse paciente, que é uma medicação neutra em relação ao peso,
se existe o benefício da gente fazer esse paciente perder peso, se existe o benefício de tratar de forma precoce esse sobrepeso e obesidade e ainda conseguir um controle glicêmico com outras medicações, né? A gente sabe que a redução do peso vai ter benefício no controle dessa glicemia, vai reduzir o risco cardiovascular dele a longo prazo. Então, a diretriz recomenda que a gente comece o tratamento com um análogo do receptor de GLP-1 ou de GLP-1 e GIP, que é o caso da tirzepatida, porque essas medicações vão permitir que a gente controle a glicemia e ainda consiga também fazer a perda de peso desse doente. Então, essa é uma novidade, porque a gente não começava monoterapia com essas medicações. Elas até poderiam entrar ali no manejo, mas era sempre associado com a metformina, tá? Agora, se esse paciente já tem uma glicada um pouco maior, de 7,5 ou mais, só a monoterapia não é suficiente, então a gente vai associar a tirzepatida ou análogo de GLP-1, o inibidor de SGLT2 ou a metformina. A diretriz deixa essas duas medicações para serem escolhidas. Perfeito. Agora, se quando a gente faz a estratificação do risco, o paciente ele é de alto ou muito alto risco cardiovascular, o que a gente tem que entender? Aqui o benefício é usar aquelas medicações que reduzem evento cardiovascular, que são comprovadamente redutoras do risco cardiovascular desse paciente, que são os inibidores de SGLT2 e os análogos de receptor de GLP-1. Por que eu vou atrasar em colocar essas medicações se o meu paciente já é de alto ou muito alto risco cardiovascular? Quanto antes elas entrarem no manejo do diabetes, melhor é para esse paciente a longo prazo. Então, é isso que a diretriz traz, a introdução cada vez mais precoce dessas medicações redutoras de eventos cardiovasculares. Então, mais uma vez, a gente fez a estratificação do risco, vamos ver o IMC do paciente. Se ele não tem sobrepeso ou obesidade, qual que é o meu foco? Redução do risco cardiovascular. Eu não tenho um foco tanto em perder peso aqui. Então, a gente vai escolher, dentre essas medicações redutoras de risco cardiovascular, o inibidor de SGLT2, que é uma medicação que até promove um relativo perda de peso, mas não é uma medicação específica para tratar a obesidade. Sim, Manuel, É bem fazer discreto. glicosura, você está perdendo ali, mas assim, é algo muito pequeno o benefício para peso. Então, esse paciente com alto ou muito alto risco cardiovascular, sem sobrepeso ou diabetes, eu vou começar com o inibidor de SGLT2. Mas se a glicada dele for 7,5 ou mais, a monoterapia não é suficiente. Então, a gente vai combinar a metformina com o inibidor de SGLT2. Do outro lado, se esse paciente, além de ter alto ou muito alto risco cardiovascular, ele tem sobrepeso ou obesidade, aí eu vou escolher o análogo do receptor de GLP-1, porque eu vou conseguir controlar a glicemia dele, proteger ele do ponto de vista cardiovascular e ainda tratar o diabetes, tratar a obesidade, né, tratar o sobrepeso com uma medicação que faz uma grande redução de peso. Então, aí a gente vai começar em monoterapia mesmo, com o análogo do receptor de GLP-1, mas se a glicemia dele for, a glicada, né, for bem elevada, maior que 7,5, a gente associa o análogo do GLP-1 com o inibidor de SGLT2, porque são duas medicações que têm um benefício ali de perda de peso e de cardioproteção também. Ô Camila, tem um ponto que assim, eu tô ouvindo você falar e eu acho que essa maneira que você estruturou é muito interessante. Então, primeiro, estratificação de risco. Isso. Segundo, tem sobrepeso e obesidade ou não? Terceiro, qual é a hemoglobina glicada? Então, sempre seguir esses três passos. Exato. Né? E aí, o que eu estou pensando aqui, enquanto eu estou ouvindo você falar, a questão do análogo de GLP-1 sobre custo. Exato. Né? Que assim, acaba que na prática, quando a gente pensa em SUS, posso estar enganado, eu nunca vi análogo de GLP-1 no SUS. Não tem, né? Não. Porque inibidor de SGLT2, a depender do cenário, você já consegue no SUS. Então, eu acho que em breve a gente vai ter aí, vai ser implantado dentro do Sistema Único de Saúde, na parte de alto custo, os análogos de GLP-1. Imagino eu, não sei se... Até que a diretriz coloca como preferível, né? Exatamente. Porque a gente sabe do custo dessas medicações. Exatamente. Se a diretriz colocasse como este ou aquele, talvez o SUS não tivesse essa preocupação. Agora, a partir do momento que a recomendação é essa, eles vão ter que adequar aí a tabela SUS e incluir o análogo de GLP-1. Então, acho que em breve teremos novidades aí em termos de nota técnica e coisas que, inclusive, a gente vai fazer um episódio do Medtech Pill se isso entrar, obviamente, que aí aumenta mais ainda a probabilidade disso aparecer na prova. Sim, exatamente. Bom, e por fim, né, quando que a gente
começa o tratamento de um paciente com diabetes tipo 2 com insulina. A gente sabe que a insulina no diabético tipo 2, ela entra de uma forma muito mais tardia do que no paciente com diabetes tipo 1. Mas existem duas situações que você vai começar a tratar o paciente com diabetes tipo 2 logo de cara com insulina, que é aquele paciente que tem uma hiperglicemia grave, com uma glicada maior que 9, 10, ou o paciente que tem sintomas de insulinopenia, que são os P's, né? Poliúria, polidipsia, perda de peso. Esse paciente, mesmo sendo assim, não tomava nenhuma medicação, ele nunca tratou diabetes, mesmo assim ele vai ter que começar com insulina logo de cara. Depois, a diretriz até coloca que quando você estabiliza esse paciente clinicamente, melhora os sintomas, controla melhor o diabetes, você pode fazer a substituição da terapia baseada em insulina por um esquema duplo ou triplo de antidiabéticos, né, orais ou injetáveis. Mas no início ali, a gente vai ter que usar a insulina. É aquela coisa, né, gente? Eu brinco que, infelizmente, o diabetes é assintomático. Sim. Porque as pessoas podem ter diabetes há 10 anos e não saber, né? E muitas vezes, inclusive, de forma triste, a pessoa descobre diabetes tipo 2 com a complicação. Sim. Né? Descobre com retinopatia, descobre com neuropatia, descobre com doença renal do diabetes. Então, quando tem sintomas, quando você está ali no contexto de falência pancreática, insulinopenia, como você falou. Uhum. Então, se tem sintomas P, é terapia baseada em insulina num primeiro momento, como você bem falou. E aí eu achei interessante que a diretriz traz esse caso do paciente que tem uma hiperglicemia grave e tem sobrepeso ou obesidade. O uso associado de um esquema de insulina basal com a tirzepatida ou análogo de GLP-1, reforçando a importância aí da gente tratar de maneira precoce esse paciente com obesidade ou sobrepeso. Ela reforça na recomendação que essa combinação seja utilizada em pacientes que tenha uma hiperglicemia grave, mas que não seja muito sintomático. Então, um paciente que está com muito sintoma, ou que tem uma cirurgia para ser feito algum procedimento breve, ou que chega num quadro de cetoacidose diabética, alguma emergência hiperglicêmica, a gente não vai pensar em fazer essa associação. A gente vai usar só a insulina e depois reavaliar. Mas para aquele paciente, por exemplo, que tem uma glicada de 10, não tem sintomas e tem sobrepeso e obesidade, talvez seja interessante esse uso combinado, né, da insulina basal com o análogo de GLP-1 ou a tirzepatida. Exatamente. Esse paciente pode, ao tomar análogo de GLP-1, perder peso, diminuir resistência insulínica e, eventualmente, mudar completamente de cenário. Né? Exato. Então, atua meio que na causa do problema. Né? Pessoal, antes da gente continuar, eu quero convidar você a conhecer a plataforma Meditask, uma plataforma tecnológica com inteligência artificial, trilha de questões pré e pós-aula, questões inteligentes, flashcards e, claro, aulas direto ao ponto. Então, se você quer ter acesso ao que tem de melhor em preparação para a prova de residência, escaneie aqui o QR Code e aproveite. Muito bom, vamos lá. Bom, agora sim, vamos para a questão. Depois de toda essa atualização, a gente vai ver aquela questão que vai estar lá na prova e quem assistiu o Meditask Pills não vai errar. Exatamente. Então vamos lá, é um homem de 58 anos, assintomático, que teve um diagnóstico recente de diabetes tipo 2, tem um IMC de 33 e histórico de infarto agudo do miocárdio há 2 anos. Nega insuficiência renal ou hepática. A hemoglobina glicada dele atual é de 7,8. O paciente já recebeu as orientações de mudança de estilo de vida e deseja iniciar o tratamento farmacológico. De acordo com a atualização da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2025, qual a conduta mais adequada para esse paciente? Então, letra A. Iniciar metformina em monoterapia, aguardando reavaliação da glicada em 3 meses para decidir a associação. Letra B. Iniciar insulina basal de longa duração, já que o paciente possui alto risco cardiovascular. Letra C. Iniciar um análogo de GLP-1 associado a um inibidor de SGLT2 devido à presença de obesidade e doença cardiovascular estabelecida. E letra D. Iniciar insulina em associação à metformina, visando rápido controle glicêmico e baixo custo. Então aqui, gente, se a gente for do nosso passo a passo, né, da aula. O passo a passo é o que resolve aqui. Então a gente pensa, mudança de estilo de vida, a primeira coisa, a gente não pode esquecer e a questão falou que já foi feita. Então aí já está tudo certo. Agora a gente vai estratificar o risco cardiovascular. Gente, o paciente, ele teve um infarto há 2 anos, então ele teve um evento maior. Ele é de muito alto risco cardiovascular, não precisa olhar a idade, não precisa olhar mais nada.
Aqui facilitou, né? É. Podia ser mais difícil. Podia ser mais Dizer que difícil. 3 ou mais fatores de alto, Sim. aquela coisa toda, né? Mas é isso, gente. Por incrível que pareça, aquele aluno que pega essa informação, então, tendo isso estabelecida, muito alto risco, ele vai acertar um monte de questão por aí. Porque tem muita questão assim. É. E depois que a gente viu isso, a gente vai para o IMC, né? O paciente tem IMC de 33, então ele já é classificado como portador de obesidade. Então a gente vai para aquele cantinho da nossa tabela. Se a gente relembrar aqui, né, a tabela, a gente vê que ele está bem nessa porção, né? E aí, por fim, a gente avalia a glicada, se é menor que 7,5 ou maior ou igual a 7,5. A glicada dele era 7,8. Então, a gente vê que ele tem o benefício da associação do análogo de GLP-1 com o inibidor de SGLT2. Então, avaliando novamente as alternativas, a letra A fala da metformina em monoterapia. A gente lembra que a metformina em monoterapia, ela tem indicação naquele paciente de baixo ou intermediário risco cardiovascular, sem sobrepeso ou obesidade e com uma glicada menor que 7,5. Então, é tudo ao contrário do nosso paciente aqui. Sim. Na letra B e D, contempla o início da insulina. O nosso paciente deixou claro na questão que ele é assintomático e ele não tem uma glicada que configura uma hiperglicemia grave. Então, aqui a insulina para ele, além de não ter indicação, seria até ruim para o manejo da obesidade dele, porque a gente sabe que a insulina pode ter um ganho aí de peso relativo. Então, a melhor resposta mesmo para essa questão é o que tem na letra C, iniciar o análogo de GLP-1 associado ao inibidor de SGLT2, porque ele tem a obesidade e ele tem doença cardiovascular estabelecida. Então, o que tem de melhor para controle de peso e o que tem de melhor para redução de fator de risco cardiovascular, né? Então, fica muito claro aqui que o nosso gabarito é a letra C. E mesmo assim, se a gente pegar a ideia central da diretriz, a gente consegue resolver essa questão sem saber a tabela do manejo, né? Entender assim que a ideia é tratar de forma mais precoce o paciente com obesidade, com sobrepeso, a ideia de começar de forma mais precoce as medicações que fazem cardioproteção, então faz sentido num paciente de muito alto risco, né? E com obesidade, a gente começar medicações cardioprotetoras e que tratam a obesidade. Então, dentre as alternativas, a C seria a única possível mesmo. Perfeito. Bom, gente, então agora para fechar, queria deixar 3 mensagens para vocês levarem para casa depois desse monte de atualizações que a gente teve. A primeira mensagem que vocês têm que levar dessa aula é que agora a primeira escolha nem sempre é a metformina. E eu quero que vocês tenham essa expressão na cabeça, nem sempre. Não é que a gente não vai usar a metformina como primeira escolha, ela não perdeu o seu lugar, mas ela não é mais a única escolha. E agora a gente precisa pesar mais os outros fatores de risco, as outras comorbidades que o paciente possui. E a gente vem para a segunda mensagem final, a importância de avaliar o peso e o risco cardiovascular para um adequado manejo do diabetes tipo 2. Então, sempre na questão, sempre que vocês estiverem diante de um paciente, vocês têm que fazer essa avaliação do IMC e do risco cardiovascular para escolher a melhor terapêutica para esse doente. E, por fim, acho que o que conclui toda essa atualização da diretriz que a sociedade trouxe agora em 2025 é que os tratamentos estão cada vez mais individualizados, como a gente já falou durante a aula, né? Então, a ideia é que cada paciente com o seu perfil, as suas comorbidades, vai ter um tratamento melhor naquele contexto, naquele momento. Então, a coisa torna mais personalizada e mais individualizada. Muito bom, Camila. Olha, eu vou falar que eu aprendi pra caramba. Acho que foi, como sempre, trazendo um conteúdo complexo, aquela tabela assustadora, Sim. mas seguindo esse passo a passo, dá para responder. E eu tenho certeza que quem assistiu esse vídeo até o final vai levar uma questão a mais na prova de residência. Eu quero saber de você que está assistindo. Gostou desse vídeo? Então já deixa aqui a curtida, já se inscreva no nosso canal, porque a gente tem conteúdos semanais, sempre trazendo atualizações, sempre trazendo temas relevantes que vão para a sua prática clínica, para a sua prova de residência. Comente aqui se você gostou, comente aqui se você não gostou, encaminha para aquele seu amigo que está estudando para a prova de residência e fala o que mais que vocês querem saber, o que vocês querem que a professora Camila traga aqui nos próximos vídeos. Se inscreva no nosso canal e nos encontramos no próximo Medtask Pills. Obrigado, Camila. Obrigada a você, André.